enquanto, Estou pelo pensando menos. aqui, acho que sim. E vocês fazem as lives também? Vocês continuam fazendo as lives juntos? Sim, então, às vezes a gente faz pra membros só, né? Mas a gente tá lançando uns gravados agora que acaba sendo mais fácil. Como é a gente sozinho lá no estúdio, nós dois, a live acaba ficando muito complicado pro Marcos, que tem que ficar ali, prestando atenção na live, no chat, né? Nas É câmeras, muita coisa, microfone. né? Ao mesmo tempo. Então, mas a gente tem intenção de ano que vem fazer, né, um estúdio e ter alguém lá pra poder De auxiliar repente nisso. estará entre as novidades de 2025. Bacana. E agora você também tá fazendo com ele, né? Isso. Os casos. Uhum. Eu trabalho no canal já faz muito tempo, assim, no Nos comercial, bastidores, né? assim, na parte comercial, nos e-mails, né? Sim. Roteiro, edição, até edição eu faço, às vezes quando precisa, eu edito também. Porque é insano, né? 3 vídeos por semana, às É vezes complicado. não... E você trabalha no roteiro também? Vocês que fazem o roteiro do canal? Não, tem roteirista, é só quando precisa mesmo, né? Quando... Porque o roteiro leva um tempo, Nossa, né? leva. É um desgaste muito grande. Pesquisa, Eu sou muito assim, nossa, eu quero pesquisar 1000 fontes quando eu vou fazer, não consigo fazer um roteiro meia boca. Eu E também quando não. você contrata, eventualmente acontece isso que ela tá falando, né? uhum. Vem meia boca e você tem que dar um tapa. Por isso que eu falo, não tem como abandonar nenhuma etapa de produção 100%. Não tem. Você vai ter sempre que pegar o roteiro, mesmo que você tenha encomendado de algum escritor e tal, você tem que revisar, ver se bate uma coisa com a outra, porque você tá falando. E de uns meses pra cá, eu tenho feito uma adaptação no estilo de narração que eu faço no canal. Porque assim, se você pegar de 2020 até final do ano passado, você vai ver que os meus roteiros, eles são assim, um doc. Muito bem estruturado, cheio de imagem, aquela narração quase off, embora eu apareça. Mas se eu não aparecesse, também rolaria o vídeo, sabe? Isso que eu quero dizer. Sim. Uma narração super estruturada. Hoje em dia, eu tenho escapado bastante do roteiro, sabe? Tipo assim, eu pego assim, essa informação, eu preciso passar, porque ela é muito importante, obviamente, você tem que... O crime não muda, né? Não tem como você... Sabe, as pessoas às vezes falam, mas parece um vídeo de tal pessoa, mas é o mesmo crime, pô. Exatamente. O pessoal fala Entendeu? isso, acha que o crime tem dono, né? É só um youtuber pode falar do crime. Não é assim, Exato. gente. E por isso que às vezes eu escapo e faço comentários, e esse quadro que a gente tá querendo implementar o ano que vem serve pra isso também, pra dar esse desafogo nessa produção mais quadradinha e a gente poder trocar ideia, porque eu acho isso aqui que a gente tá fazendo mó legal. É né? muito Nossa. legal, É muito né? legal, é bem gostoso, né? E sai, igual você falou, né? Ficar pro produtor de conteúdo, né? E eu, por exemplo, faço sozinha. É um pouco cansativo, né? Você ficar falando 2 horas ali, lendo o roteiro e etc. Quando você já domina a história e você vai contando, como se você estivesse contando para um amigo, eu Nossa, também é acho muito legal. bem legal esse estilo. Eu gosto dos dois, na verdade. Esse mais documental, igual você falou, e o caso comentado, né? Que foi até o nome que o Beto Ribeiro, né? Eu vi a primeira pessoa usando e faz todo sentido. É o caso comentado. Você vai falando e vai comentando sobre o crime, dando até opiniões, enfim. É a opinião, sua visão acerca da investigação, porque a gente sabe que a imprensa às vezes noticia coisas que nem sempre é o que de fato aconteceu na investigação, né? Eu percebo muito isso às vezes. Sim, acontece. Sabe quando se noticia uma coisa e depois a investigação avança e fala, mas não tem nada a ver com aquilo que foi falado um tempo atrás. Porque eu acho que é proposital isso, sabe? Imagina você investigando um homicídio. Você vai entregar de bandeja pro cara que tá sendo procurado a sua linha de investigação? Lógico. Então você solta uma coisa ou outra que não tem nada a ver e quando você vai passar a informação, você passa conforme quem é a fonte primária documentou. Mas você tem essa percepção também, falar, acho que não foi bem assim não, hein? Não é? Verdade, Sim. com E certeza. daí, no caso comentado, a gente tem essa liberdade, né? De poder falar o que a gente pensa também, né? Aqui tá meio estranho isso, né? Sim. E o meu canal a gente criou com essa intenção, de fazer só caso comentado. Que bacana. Levar o público pra lá. Mas aí a gente falou, não, vamos manter no insólito, né? No Marcos Campos, né? E a gente vai fazendo esporadicamente lá os casos comentados. Então, as lives a gente acaba fazendo mais pra membros, né? Sim. E acaba ficando mais tranquilo, assim. Mas pra quem é produtor de conteúdo, não recomendo. Descobri isso há 15 dias. Por quê? Porque a gente fez aquele caso... Você já viu aquela Meu querido Bob. É documentário mesmo, né? Não é série, que saiu na Netflix. É É um um documentário. vídeo só, tipo um filme, assim, doc, da Kira Tiassi, aquele meu querido Bob. Não cheguei É um a caso ver. surreal isso aí. Qual que é surreal. o caso? Vou dar uma Assim, contextualizada. resumidamente, a Você minha... vai dar spoiler, né? Então, não atenção, tem spoiler. jeito. Mas Não acho tem que jeito. acho que a maioria das pessoas já viu. E a menina foi
literalmente enganado durante 9 anos. Porque ela conversava com um cara na internet. Chegou uma notificação, vou tentar resumir, tá? Porque é bem longo, mas chegou uma notificação pra ela no Facebook. E esse cara que notificou, que pediu amizade, era irmão do namorado da prima. do namorado da prima, que já era ex-namorado, né? Então ela olhou aquilo e falou assim, beleza, né? Acho que tá em casa. Aceitou o cara, e eles começaram a conversar. E essa conversa evoluiu num nível que você não tem noção. Começaram como amigos, né? Porque ela namorava, o cara era casado, né? O Bob foi o que adicionou ela, e amizade ali online mesmo, né? Contei. Só que Estranho, não, já é estranho. Porque assim, o cara tá casado com amizade online, já é esquisito, lógico, né? Com certeza, também sou dessa. Nossa, Né? parece. Pegasse o André conversando com alguém online, Então, amiguinha, não ia ter Bob nenhum. E a Kirat, ela namorava um cara que, segundo o documentário, aí era bem zoado, assim, sabe? O cara tava enrolando ela já há 1000 anos, assim. O nome dela é Kira? Kirat. Kirat. Assim, ela é de origem indiana, mas eles moravam na Inglaterra. Mas a religião dela, né? Isso também é importante A pra religião contextualizar. dela é... Eu não lembro agora qual é. Cara, Mas é cristã, mormons... Não, ela precisa, assim, na religião dela, a mulher, Sikhismo. Nossa, desconheço. ela é considerada criança até ela se casar. Uhum. Então, ela já tava nos 30 anos ali, né? E ela não era casada ainda, esse namorado tava enrolando, sabe? Ali, em banho-maria, no negócio. Sei. E por isso que ela foi levando, porque ela falou, não, eu já namorava com ele desde os 18 anos, não é? Muitos anos. Então, quando surgiu o Bob, acho que ela achou o cara bonito e ficou dando corda, E sabe? era da religião dela, o Bob. O Bob namorado, também era, não. assim, de origem indiana e tal. Ela falou, pô, deu match. E ficou lá. E, assim, acontecem muitas coisas. Tem lá no canal esse caso comentado, com todos os detalhes. Mas chega um momento que, depois de... Eles começam a namorar, o Bob viaja, ele sofre um atentado, e aí ele fica num programa de proteção, a testemunha, ele não pode falar com ninguém. E ele só manda mensagem eles só conversam Pelo Facebook. no Facebook, Skype também, né? Skype, mas sempre por texto. Por quê? Quando ele sofre esse atentado onde ele estava viajando, ele é internado em Nova York, e ele fica um tempão lá internado porque ele tá no programa de testemunhas, né? E aí ele sofre um AVC. É uma coisa lunática. Ele sofre um AVC. E assim, eu tô rindo, porque depois do desfecho você vai falar assim, não é possível. Eu tô até imaginando aqui. E aí ele sofre atentado. E por isso que ele não fala de vídeo com ela, nem de áudio. Porque, segundo ele, a voz dele tava ruim por causa do AVC. Tinha uma sequela, Então era só mensagem. Né? Mas durou 9 anos esse 9 bate-papo? anos. Aí conversa vai, conversa vem. Já tava lá no 8º, 9º Pediu ela ano. em casamento, né? Ele Chegou a pedir ela em no casamento. Facebook. Mas tudo online. Um negócio surreal, Nossa, assim. surreal. Estranho, né? Mas sabe o que acontece? Você lembra que eu comentei que a prima dela namorava o irmão desse cara aí, do Bob? Sei. A prima estava sempre nos rolês que o Bob dava. Então a prima era bem mais jovem que ela e virou uma confidente. Certo. Quando a Kirat começou a falar assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Saco cheio, né? Ela falou, Nossa, não, depois de 9 anos, demorou pra ela ficar de saco cheio, então, né? demorou. Então, mas aí que tá. Quando eu comecei a conhecer o caso, eu também fiquei com essa percepção. Falei assim, nossa, cara, mas como é que ela passou 9 anos? Acontece tanta coisa. Acontece tanta coisa e o cara, ele... Sabe o Joseph Klimber? Você lembra desse personagem? Não. Que é o cara que só se ferra na vida. Ele consegue uma coisa aqui, no outro dia ele se ferra. Consegue uma coisa, no outro dia ele se ferra. Esse era o Bob. Era o Bob. Então, E tipo assim, ele jogava isso contra ela, né? Fala, não, eu tô assim, todo ferrado, você vai me deixar chateado? Aí ela se sentia mal. Era aquele joguinho psicológico. manipulação. Total, manipulação assim no talo. Então, quando ela percebeu, passou uma década. Sempre nessa manipulação. Só que chegou um momento que ela falou assim, não aguento mais. Eu quero te ver. Minha família quer conhecer vocês, me pediu em casamento, mas você nunca pode me ver, caramba. E aí ela começa a planejar como que ela vai ver ele. Eles combinam de se encontrar num hotel lá na Inglaterra. Isso ele tá lá em Nova York ainda, tá? Aí ele vai, supostamente, pra Inglaterra e tal. Ela chega no hotel, descobre que ele não tava hospedado no hotel que ele falou que estaria. Aí ela contrata um detetive particular. Certo. Fala assim, quero que você descubra quem é esse cara. E no dia seguinte, o detetive particular já descobre. E dá o endereço. Dá o endereço do Bob pra ela. Aí ela vai na casa do Bob. Que mistério, essas horas.
Ela vai na casa do Bob, bate lá na porta, quem abre? A esposa do Bob. Vai Meu vendo. Deus. A esposa do Bob abre e ela... Ou é ele que abriu a porta? Eu não lembro Acho agora. que é ele, depois a mulher Ah, ela vem, vê né? a esposa, verdade. É. Ele abre a porta e a esposa vai atrás dele e fala quem é, né? Ué, ela é meu noivo. A gente tá se falando já há um tempão. Então ele existia, eu achei que ele não existia. O Bob existia, a mulher do Bob existia, os filhos do Bob existiam. Porém, quem estava falando com ela era a prima dela se passando pelo Bob. Caraca, que louco A isso. prima que era a namorada do irmão do Bob. Tanto que quando ela bate lá e fala, sou eu, a Kirati. não sei Ele o nem quê. reconheceu. É, ele Eu falou nem assim. sabia quem era, nunca vi você na vida. E ela na noia achando que ele tava mentindo. Falou, como assim? A gente acabou de conversar, tal. E aí a mulher dele sobe, né? Porque falando, quem é essa louca aí, né? Nossa, dá uma dó, depois dá dó dela. Aí Dá a mulher sobe e o telefone dela toca e é o Bob. E o Bob falando com ela ali na... Ah, entendi aí. Ela fala assim, é sua esposa que subiu lá pra falar comigo, não é? E Ela ela, acha que os dois estão enganando ela, né? ela continua nessa paranoia de que ela tá sendo enganada por ele, por aquele cara, o Bob. Só que o Bob não tinha nada a ver, ele teve a identidade roubada pela Pela Sinha, que é a Sim. prima. E aí ela volta pra casa, né, imagina, destruída. É, porque ele acabou com a vida dela, né? A prima acabou com a vida dela, fez ela perder o emprego, ela ficou totalmente depressiva por conta desse relacionamento aí online. Ficou enrolando ela, né? Uhum. Porque, querendo ou não, se a mulher tava com a expectativa de casar com Sim, o ela queria Bob, ser mãe, né? Então, assim, tudo isso. Quantos anos ela tinha quando terminou tudo? Tinha quase 40 já. É, 39 Meu anos, Deus. acho. E como que ela descobriu que era a prima dela? Porque quem ligou pra ela lá era a Sinha, A prima. que tava com o nome de Bob. E não, a Sinha ligou depois também. Eu não lembro desse detalhe aí, mas eu sei que enquanto ela estava lá conversando com o Bob, a Sinha ligou e quis falar com o Bob. E aí ela fala com o Bob, fala assim, minha prima tá perturbada, acho que ela tá confusa, deixa ela ir embora, tal. Porque o cara já tava querendo chamar a polícia, né? Sim. E aí o cara coloca panos quentes, a Kirati vai embora pra casa dela, e nisso a Sinha vai lá pra conversar com ela. Chega lá e fala assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Era eu o tempo todo. E ela, como que ela reagiu? Mano, mas sabe o que é pior de tudo nisso aí? Sabe o que é pior de O tudo? quê? Que lá na Inglaterra isso não é crime. Ah, Chama catfishing, né? Esse tipo de crime. sim. E não é criminalizado. O máximo que aconteceu foi que a Kirati moveu uma ação civil contra a Sinha, pegou uma indenização e um pedido de desculpa público, assim. Que absurdo, Mas, cara, né? é o que ela fala no documentário. Ela roubou os melhores anos da minha vida, dos 30 aos 40. Ela falou assim, Verdade. aqui eu poderia ter me casado, tido filhos de verdade e tal. E ficou esperando E numa eu fiquei ilusão, nessa né? ilusão. A minha avó faleceu, minha avó já tava gostando do Bob, de tanto eu falar dele, ela queria conhecer o Bob. Mano, Meu Deus. Não, é triste. E é o dó, documentário com a Kirati mesmo, né? Que passou por isso. Ela expôs a história dela pra mostrar que esse crime é real, né? E E porque quando ela acontece. chamou a polícia falou, não, mas quem é a vítima nessa história é o Bob, a família dele, não você. Então ela ainda teve que Nossa. passar por isso, né? E ela começou a juntar ali as provas no online, no Facebook, pra mandar pra polícia depois isso. Mas ela tá na luta ainda, né? Pra transformar isso num crime. ela agora, como a maioria das pessoas que passam por um episódio traumático, os caras buscam uma ação, assim, social pra se apoiar, né? Pra Com encontrar força, porque certeza, é. eu acho que o abalo emocional que ela teve Nossa. Até É pra irrecuperável. transformar o significado daquilo, né? Pra Uhum. transformar em Exato. algo bom pra alguém, né? e Pelo menos isso. tem um detalhe só que eu não contei, Ok. que você fala assim, caramba, velho. Que no começo da história, quando o Bob manda mensagem pra ela pedindo amizade lá no Facebook, 3 meses depois, mais ou menos, eles se encontram numa balada. Sério? E eles já estão conversando virtualmente, né? É o Bob de verdade, né? O Bob de verdade, esse cara aí. Sim. E ela olha ele lá na festa e vai lá falar com ele. Só que, segundo ela no documentário, tava muito barulho, todo mundo bebendo. Aí ela olhou aquilo ali, ela falou assim, ela chega e fala, oi, sou eu, a Kirati e tal. E ele, Nem deu bola pra ela. continuou lá bebendo e tal. Daí essa é a prova que, né, ele existe mesmo. É, É real. por isso que isso é Ah, importante de sim, falar, porque verdade. isso também faz sentido na cabeça dela. Fala assim, o cara existe de fato, ele só Sim. realmente, acho que foi baleado, tá no programa de testemunha, teve um AVC, Meu Deus. uma série de coisas. Mas o que a prima dela ganhava em fazer isso? Ela Pois pedia é. recursos financeiros, alguma coisa ou não? Era só pelo. Só o sadismo mesmo de ver Só ela pela se ferrar. manipulação.
Nossa, que terrível. Não, é que nem o pessoal falou no nosso grupo lá de membros do canal. Falou assim, meu, essa mulher acho que não tinha uma louça pra lavar na casa dela, porque não é Exatamente, possível. não tinha mais o que fazer. Tem um caso parecido com esse, que é o da Kari Farver. Vocês chegaram a ver? Não. Não É uma conheço. mulher que tinha um cara e tinha duas mulheres que gostavam desse rapaz. Tinha é que eu não vou lembrar os nomes, mas tinha a mulher que já ficava com ele e aí apareceu a Kari Farver. E esse rapaz acabou gostando muito da Kari Farver e deixou a outra de lado. No final das contas, virou esse triângulo amoroso. A amante tirou a vida da Kari Farver e ficou se passando por ela um tempão por Nossa. mensagens. Só foram descobrir que ela teve a vida tirada anos depois. Tem um documentário também sobre isso. É bem triste. Mas essa daí teve um porquê, né? De estar fingindo ser a Kari Farver, né? Para que não descobrissem o crime. Essa daí chegou num extremo, né? É, De fazer o exatamente. homicídio, né? Pra sustentar a mentira, né?